Deixa eu sentar bem certinho, porque senão eu vou tomar um pito desta pessoa linda que cuida de mim há tantos anos, que me ensinou tantas coisas, e é por isso que eu me sinto hoje mega saudável, sem dor nas costas. Claro que o problema não acabou, não sumiu, mas com todo o controle possível. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Você tem dor nas costas? Porque eu tinha muita. Aliás, eu continuo tendo, mas de uma forma muito diferente. Dor no pescoço, dor no meio das costas, dor aqui atrás, aí você senta, não é legal. Ai, gente, eu vou conversar com o Johnny Jablonski. Ele é fisioterapeuta, mas é um grande amigo e um professor no assunto. Olha, todas as confetes aí para você, né, Johnny? Que bom, Fabíola, que bom estar aqui de novo com você, compartilhando com os seus telespectadores, com os seus ouvintes, né, com os seus seguidores, para que a gente possa trazer informações atualizadas sobre a coluna, porque realmente quem sofre de coluna sabe o que é. Né? E como é uma dor que não chega aos olhos dos outros, às vezes as pessoas até desqualificam, né? Não é? Tipo, exagero, menos, né? E realmente quando ela acomete de verdade, as pessoas sofrem muito, e é uma dor que castiga o corpo, castiga a alma, né? Prejudica o dia da pessoa, a noite da pessoa. Não tem como, né? Com dor, quem que consegue ser feliz, né? E às vezes naquele momento que a gente acha que ela aliviaria, que é o anoitecer, às vezes piora, porque você para de fazer movimentos, né? Então, entender de fato o que acontece com essa estrutura tão complexa que é a coluna, é o que nós vamos destrinchar hoje aqui, trazendo muita informação atualizada, né? O que há de mais hoje tecnológico e moderno em relação à ciência, inclusive, para que a gente possa trazer orientações mais adequadas, para que as pessoas possam ter cuidados mais saudáveis e mais inteligentes, né? Porque a coluna, gente, é o maior complexo articulável do corpo humano. Se a gente pensar em articulação, a gente pensa ombro como uma, quadril como uma, joelho como uma. A coluna são 33 articulações funcionando ao mesmo tempo. Isso aqui é o maior complexo articulável do corpo humano. Então, quando se trata desse conjunto de articulações, o olhar tem que ser diferente. Não dá para a gente pensar em estratégias que são unilaterais, exclusivas e específicas. Nós temos não que é olhar... receita de bolo. Não, infelizmente não tem isso. Aquilo que funcionou para sua amiga talvez não funcione para você. Então, essas coisas todas têm a ver com particularidade. Tem a ver como você funciona, como é o seu dia, como é a sua rotina, como são os seus estresses, como são as suas alegrias, como são as suas funções. Então isso está relacionado a um contexto e que é endossado pela idade, pelo sexo e pelo jeito que a gente conduz as coisas. Então, desta forma é que a gente tem que entender a complexidade que é mexer com a coluna. Então isso é uma coisa fantástica. Existe uma estrutura, uma situação que a gente chama de tensigridade, que é a capacidade de movimento de todas essas articulações ao mesmo tempo. A Catarina está aí do teu ladinho. Ela está aqui do meu ladinho, mas olha só, eu quero falar e mostrar isso aí. Então, isso aqui é um esboço que mostra exatamente isso que eu vou falar. Por exemplo, se a gente tivesse uma lesão no ombro, eu estaria mexendo só o ombro, absolutamente mais nenhuma outra articulação do corpo. Certo. Então, por exemplo, se eu tiver um problema nesta vértebra aqui, né? Vamos pensar que os vermelhinhos aqui são os músculos e os amarelinhos são os ligamentos, as estruturas que prendem a coluna. E a minha alteração está nessa vértebra. Para eu chegar nela, olha o que acontece quando eu mexo no processo. Eu mexo em tudo. Então, o alongamento, a tensão, o desalinhamento. Olha para fazer uma flexão, por exemplo, para pegar um negócio no chão. Eu mexo tudo. Quando eu vou para trás, quando eu torço para fazer o movimento. Então, essa tensigridade aqui, ela funciona em harmonia. E isso é que torna esse conjunto super complexo. E se a gente não entender isso de uma forma interligada, nós nunca vamos ter a eficiência de organizar isso aqui. Porque quando a gente fala de uma coluna reta, as pessoas precisam entender que uma coluna reta não é um poste de luz.
Ela tem curvas e essas curvas elas precisam estar no mesmo ângulo. Isso é que vai fazer com que as pessoas tenham uma postura mais alinhada em relação às curvas. Tudo que fugir disso para mais e para menos vai trazer as alterações. E aí a gente começa a sair do eixo. E aí entra vários fatores. E cada problema tem a sua potência, vamos dizer assim, diferente. Porque, por exemplo, você tem uma dor no pescoço, né, Johnny? Pode ser que o problema não é só aqui, né? Não. O problema é lá, por exemplo, do jeito que você senta. Eu nunca me esqueço que o Johnny falou assim para mim uma vez. Gente, eu trato com ele há 15 anos. Que eu me lembre, né? Mas é mais ou menos por aí. Oficialmente, então. Eu me lembro que você falou uma coisa que eu achei assim muito... que fez sentido para mim. Foi pertinente. E que eu entendi aí qual era o problema. Você tem um problema mecânico. Isso. A grande maioria dos problemas articulares, eles são de origem mecânica, né? O problema é que quando a gente fala de mecânica, nós estamos falando de eixo. Visualizem uma pessoa que pisa torto, por exemplo. O peso que deveria ser distribuído na sola do sapato por inteiro acaba se concentrando mais de um lado. E aí a gente compensa e o estresse que a sola suporta não é suficiente, ela cede. Então pensamos que os nossos ombros, a nossa coluna, quadril, joelhos são essa sola gasta. E a gente está vivendo com 30 anos, com 40, 50, 60 e fazendo as artes. Então essa sobrecarga faz com que a gente compense. Ora a estrutura puxa mais, ora a estrutura puxa menos. Então se eu tenho músculos que estão muito mais tensionados do que outros, vai estimular esse desequilíbrio. Então estas desordens vão se potencializando em grandes conjuntos. Por isso que a relação às vezes é direta sobre uma estrutura e também indireta. Por isso que às vezes as pessoas têm dor no ombro e a dor não é no ombro, ela é da cervical. Então... Tem pessoas que têm, às vezes falam, o ciático, que não tem nada a ver com a coluna. Tem tudo a ver com a coluna, né? Por exemplo, o nervo, ele é um fiozinho que conduz a informação. Então é ele que manda, o músculo obedece. Se o nervo dá a ordem, o músculo executa o movimento. Se a ordem não chega, o músculo não vai executar. Nós vamos ter dormência, vamos ter formigamento, vamos ter diminuição de força, dificuldade para fazer as coisas e até limitação funcional mesmo. Então vai depender do que está envolvido, da complexidade dessas estruturas todas e a interligação de um raciocínio clínico. É isso que vai fazer com que a gente tenha a capacidade de entender exatamente por que aquela dor está ali. Ou por que às vezes a gente faz tantos tratamentos e não tem uma resposta legal, né? Nesses 25 anos de profissão, Fabiola, a gente tem visto milhares de coisas, né? A oportunidade que eu já tive de tratar. Nossa, é muita experiência, né, Johnny? Nós estamos falando já de milhares de pessoas, né? Então, em cima disso, a percepção que a gente tem é que cada vez mais cedo nós estamos piorando o processo. Porque o corpo humano ele foi feito para o movimento, gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender que é o movimento que vai nos restabelecer. Então, e não o repouso. Exatamente, a base da recuperação, ela vai se dar em cima do movimento. Por isso que o repouso não é uma das melhores indicações e muito menos algo para se fazer por muito tempo, porque você vai perdendo massa, E aí as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é massa magra, o que é massa gorda, né? E aí eu trouxe aqui para a gente ver. Olha só para vocês terem uma ideia. Gente, vocês estão sentindo a responsabilidade de um fisioterapeuta tratar a sua coluna? Sabe, isso é uma coisa seríssima. A pessoa tem que entregar, né, Johnny? E confiar, né? Cada vez mais a gente tem percebido isso, né? Porque o dobra-estica,
o remédio, tudo isso nada vai funcionar se você não se responsabilizar, né? Verdade. E como é um processo mecânico, como a gente estava falando, não tenho como mudar esta mecânica se eu não mudar o processo. Então, o tratamento mecânico, ele não se soluciona com a química, porque a função do remédio é intervir no cérebro através de mecanismos químicos, fazendo com que os remédios atenuem a dor, reduzam a dor e às vezes até neutralizam por um tempo a dor. O problema é que o processo está ali, né? O que era para estar assim, o remédio não faz isso. Então este processo faz com que o remédio tenha uma ação curta, porque passa o efeito, você volta a ter o processo. Só que aí às vezes a gente mascarou o processo. E isso vai cronificando, vai dificultando cada vez mais. Você sabe que tem estudos correlacionados ao uso excessivo de analgésico com o aumento da artrose, por exemplo. Degenerações que vão destruindo o osso, que vão destruindo os tecidos, que vêm pelo acúmulo de farmacológicos que a gente ingere, né? Então tudo isso porque a dor é tão grande que você vai tomando, você vai tomando. Né, e às vezes a parte mais triste é que as pessoas ainda fazem isso por conta própria. Ou porque alguém tomou aquele remédio, eu também vou tomar. Né? Então a automedicação acaba sendo a pior das escolhas, né? E aí a gente precisa entender que o músculo é que tem que estar forte, né? Então eu trouxe aqui uma representação de o que seria 1 quilo de músculo no corpo. Né? E trouxe também para vocês verem o que seria 1 quilo de gordura no corpo. O peso é o mesmo, mas olha a diferença proporcional. Então. E às vezes, Fabíola, as pessoas falam assim, frustradas, né? Chateadas, porque assim, eu só perdi 1 quilo. Gente, 1 quilo é isso aqui tudo. É isso aqui tudo. Um tiquinho aqui. É isso aqui tudo. Você já imaginou 1 quilo de gordura? Para nós, mulheres, por exemplo, gente, pensa. Então fiquem felizes quando perderem 1 quilo de gordura, né? E aí, ficar muito feliz. E aí, o que a gente precisa entender? Às vezes, as alterações articulares, né? E você está com um problema aqui, na sua coluna. Mas eu tenho que atravessar tudo isso para chegar lá. Então, o que acontece? Às vezes a gente escuta falando assim, vamos trocar massa magra por massa gorda, né? Isso não existe. Gordura nunca vira músculo e músculo nunca vira gordura, né? O que a gente precisa fazer é reduzir o percentual de gordura e aumentar o volume de massa muscular para que isso aqui dê suporte de sustentação para as articulações. E aí é que pega, porque a metade das pessoas querem a analgesia, querem resolver a dor, mas não querem mudar os hábitos. Então não existe a possibilidade da gente ter um sucesso realmente se você não entender que você tem que mudar o seu corpo. Essa responsabilidade é tua. Agora, quando bem guiada, quando bem organizado, quando feito de forma correta, os resultados são muito mais efetivos, muito mais prazerosos e muito mais agradáveis, e a gente tem aí realmente uma resposta de estabilização. E eu vou te dizer uma coisa, gente, não é uma técnica que vai fazer com que tudo isso fique ok. Não é. Isso foi muito legal tu ter falado, porque às vezes as pessoas vão ou no osteopata, ou vão no quiropata, ou vão no RPG, isso falando da minha profissão, né? E aí da medicina vai no ortopedista, vai no neurologista, vai no reumatologista. Então esse circuito de coisas nem sempre é a coisa mais legal a ser feita. Quando a gente vem para a minha profissão, a utilização de várias técnicas pensadas de uma forma organizada para que uma se complemente dentro do teu processo de organização, mais a tua orientação para os cuidados extra-atendimento, vão fazer com que você tenha, assim, um leque de opções mais inteligentes. E resultados. Por isso que a gente não trabalha com método X, né? Vou fazer uma sessão X lá. A sessão X lá na fisioterapia não existe. Porque a gente sabe que não funciona. Se eu pensasse financeiramente, até seria extremamente salutar para a empresa, mas o paciente perderia com isso. E eu também perderia lá na frente com isso. Então a ideia é entender que quando a gente precisa fazer uma faxina, você não vai fazer a do quarto hoje, dali 2, 3 dias faz a do banheiro, dali 1 semana faz a da cozinha, e dali, entendeu? Você vai fazer uma faxina, você vai começar e vai terminar. E você vai começar lá de dentro e vem vindo para fora. E vai limpando do teto ao chão.
né? É verdade. Então, dependendo do grau da faxina, é a complexidade que a pessoa apresenta. E aí, as abordagens, elas vão ser direcionadas dentro desse processo, porque caso contrário não vai fazer sentido. Por isso que não dá para comparar. E aí a gente vem numa fala muito importante, porque a fisioterapia, de uma certa forma, no seu conceito maior, ela é como se fosse um commodity, né? Ela é um produto aos olhos das pessoas. Porque a própria profissão, ela é falada comercialmente de forma errada, porque você não vai dizer assim, hoje eu vou fazer dentista. Então você não faz fisioterapia, porque quem faz fisioterapia sou eu fiz a faculdade, né? Você vai fazer procedimentos fisioterápicos, né? Então isso faz com que a profissão pareça ser um produto. E aí vou perto de casa, que é mais fácil, né? Às vezes um profissional de outra área da saúde, você vai para outro estado, você procura a referência. Mas quando é fisioterapia, de lá de casa, que é tudo igual. Esse é um problema de falta de informação e é por isso que a gente está te trazendo aqui, porque, gente, isso eu posso falar para vocês, né? Não adianta fazer o beabá, tem que fazer o abecedário inteiro, né? Porque é isso que vai funcionar. E você precisa ter a tua parte de responsabilidade, mas você precisa entender o que acontece com você e você explica. Gente, a análise, a anamnese que o Johnny faz quando pega os teus exames é uma coisa assim absurda. Ele te dá uma aula e aí você fala assim, é mesmo? Aí você entende, porque eu acho que a partir do momento em que o paciente entende tudo fica Aí começa o que a gente chama de mindset, né? A mudança de mentalidade. Porque o fácil... E a importância que você tem que dar ao fisioterapeuta. De verdade, nessa situação, sim. Porque, na verdade, quando eu tenho um exame de imagem, é muito fácil para nós, como profissionais de saúde, causar um impacto na pessoa. Através do medo, do assustar, né? É muito fácil direcionar para algumas coisas. Então, quando você tem um entendimento, que você aprende a olhar o teu exame, que você se identifica e você percebe, você tem uma tomada de consciência. É, verdade. Aquilo que você dizia, ai que difícil, que eu não consigo, eu nunca vou dar conta. Imagina que eu vou tomar 2 litros de água, imagina que eu vou fazer exercício. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? Então a gente conta um monte de historinhas. Pra gente mesmo. Óbvio. Até porque isso, de uma certa forma, vai fazer com que reduza a nossa sensação de culpa. Então ela atenua a culpa. Entende? E sempre que eu transfiro a responsabilidade, eu sou vítima, né? Agora, se eu tiver que assumir, aí muda o cenário, né? Então, a abordagem terapêutica que a gente faz, a consulta inicial, a avaliação, ela nada mais é do que trazer esse esclarecimento de uma forma sem distorções, fazer com que você entenda sem o drama, mas que se conscientize do processo, para que você possa fazer boas escolhas, né? A ideia não é vender um produto, não é vender um programa de tratamento. A ideia é fazer você entender qual é o seu papel e qual é o nosso. Às vezes as pessoas falam de plano de saúde particular, né? São modelos completamente diferentes. Então, o plano de saúde ele tem uma função, e é uma função legal, só que ela foi feita para analgesia, para tirar a dor. Então, às vezes ela volta porque só tirar a dor não resolve, apagar o fogo não resolve. Aí a gente volta lá naquele, né? Então, às vezes as pessoas fazem aquele processo, não é suficiente. Então, aí a tomada de decisão vem em escolher algo mais completo, algo mais interativo, mais dinâmico, né? E que, se possível, junte aí tecnologia, ciência e, no nosso caso, ainda muitos anos de experiência associada. Ô, Johnny, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que cada vez mais as pessoas estão com problemas, porque né, a gente vai ficando confortável, né? Então você se joga lá no sofá, você tá torta, depois você levanta, dá uma dorzinha aqui, mas você desentorta, né? Aí o adolescente passa o tempo inteiro com o celular na mão, com aquela cabecinha pra cá, aquele ombro aqui, aquele, aí começa a doer, aí faz um negocinho, daí já desentorta, né? Mas isso vai ter uma consequência forte, ou já tem uma consequência forte? Na verdade, já tem, Fabíola. Já tem estudos mostrando que o corpo já está mudando as adaptações em 3 décadas. Em 2 décadas a gente já tem aí diferenças metabólicas no organismo. Metabólicas e estruturais. E genética já, tá?
O que acontece? Como o corpo humano foi feito para o movimento, de uma certa forma a tecnologia está nos deixando mais parado, mais sedentários, né? Hoje o elevador, eu subo um andar de elevador, né? A padaria está 1 quadra, 2 eu vou de carro, né? Para eu levantar do sofá para pegar o controle remoto, eu reino. É verdade. Né? Eu bufo. Né? Então, essas coisas todas vão fazendo com que, de uma certa forma, a gente vá se adaptando mais. E a adaptação vai gerar consequências no mecanismo funcional. E é aí que se instala as alterações, somadas a um comportamento acelerado, né? Hoje nós temos um excesso de informação, é tudo para ontem, o limite de paciência está 0, as pessoas não conseguem mais fazer planejamentos mais longos, né? Uma meta de longo prazo, quando eu entendi isso, era 10 anos. Hoje uma meta de longo prazo é 1 ano, né? Os jovens de 30 para baixo, de 35 para baixo, eu tenho visto muita gente lá na clínica. Não tem mais essa paciência. Não. Você vê o áudio, você manda um áudio no WhatsApp de 2 minutos, a pessoa já reina. Pelo amor de Deus, 2 minutos, isso é uma loucura. E aí escuta no acelerado. Né? Então, tudo isso está mexendo muito. Agora, por que pega tanto na nossa coluna? Pois é, por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que a medula, ela que comanda as emoções no circuito negativo. Então, o que é uma emoção no circuito negativo? Estar ansioso, irritado, chateado, angustiado, deprimido, nostálgico, irritado. Todos esses ados e osas que a gente possa sentir, eles vão gerar uma tensão de contração na musculatura e a gente vai tensionar mais. Só que como nós temos 600 músculos no corpo, e esses músculos, cada qual tem sua função, eles vão se juntando pela tensão. Então, quando eles se juntam, imagina eles aqui impactando mais isso aqui, apertando. Por isso que quando a gente tem um estado emocional em alerta, quando a gente tem um trauma, entra em uma crise, a gente vai ter mais dor, certo? Então, isso está diretamente associado. E então, entender tudo isso para a gente poder desarmar isso, então não é só as questões físicas, as questões emocionais estão correlacionadas diretamente. E sem contar o próprio processo de desgaste, né? A degeneração. Ah, sim. 2 coisas que são bastante importantes que eu tenho discutido muito com os meus pacientes, o entendimento disso. Uma delas é de senso comum, que é a osteoporose, né? Que é uma desmineralização do osso, não é uma descalcificação. Então é uma desmineralização, são vários minerais. O cálcio é até o menos importante. Tá? Então, na verdade, a osteoporose ela vai fazendo com que a gente perca osso, massa óssea. Nós vamos fragilizando, ela é muito mais comum em vocês mulheres. Né? Sim. Agora existe uma outra doença que vai acometendo a gente dos 50, dos 55, dos 60 para frente, que ela é pouco difundida. Os profissionais de saúde, sejam médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, ignoram de uma certa forma essa doença e ela é superficializada como coisa de velho, é normal, está envelhecendo, né? Que é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? A perda de massa muscular. Então nós vamos perdendo músculo. E perdendo músculo, nós vamos ficando flácidos. E se nós ficamos flácidos, os músculos não sustentam os ossos. Se não sustentam, a gente retroalimenta as degenerações. Artroses, discopatias, as hérnias de disco e uma série de consequências. Tendinopatias, que antes a gente chamava de tendinite, não é mais porque tendão não inflama. Então é tendinopatia, é uma doença do tendão. Lesões de ligamento, uma desordem estrutural no corpo muito grande. E se isso vier associado a outro distúrbio, como doenças secundárias, né? Um diabetes, uma hipertensão ou outras doenças metabólicas, endócrinas, enfim, vão fazer com que a gente tenha uma potencialização dessas alterações. Então, a fisioterapia, ela obrigatoriamente tem que olhar para tudo isso ao mesmo tempo junto. Por isso que é tão complexo uma abordagem e não tem como a gente subestimar, a gente desvalorizar, porque
Existem processos que diferenciam exatamente a ação do médico e do fisioterapeuta, porque cada um tem o seu papel e são de suma importância. E por isso que você trabalha junto com eles, né? Graças a Deus eu tenho um time muito legal de médicos de várias áreas que são meus parceiros, que são meus clientes, né, que são meus parceiros e que hoje já estão entendendo de uma certa forma a importância dessa mão de via dupla, né? Porque como um agente de primeiro contato, eu também tenho por acesso fazer as consultas dos pacientes sem a necessidade de passar para o médico. Então ninguém precisa fazer fisioterapia esperando o aval de um médico. Isso é determinado exclusivamente para o nicho de convênio. Mas tudo que foge do plano de saúde é de autonomia. Então, você não vai no médico e aí ele vai dizer para você precisa tomar isso e fazer fisioterapia. Então, você paga uma consulta para ele te encaminhar para fisioterapia. Ora, o vice-versa também. Se você vem para mim e eu acho que também você precisa do médico, eu vou te encaminhar para o médico, se for necessário. Então, dentro desse contexto é que as coisas se juntam para a gente fomentar forças em prol do único objetivo, que é a saúde física e integral das pessoas. Exatamente. Né, gente? E aí é que é o X da questão, né? É o fisioterapeuta trabalhar em conjunto com o seu médico, né? Fazendo com que todo esse mecanismo aí que você falou, vocês entenderam? Porque o Johnny, ele tem uma grande sacada, ele fala bem, né? A gente entende, é gostoso conversar com ele, porque você, né? E sabe, é tão importante você entender que você pode ir lá fazer uma consulta com o Johnny, não importa, você vai lá e leva os seus exames. Isso é muito legal, né, Johnny? Eu tenho encaminhado, a gente acaba falando para um, para outro, tantas pessoas, né? Inclusive e elas jovens, vão, né? E elas vão, não, tá sendo muito legal. Olha, se tu visse o que elas falam que legal. De ti, muito isso bom. É muito bacana, né? Então, isso aqui é a coisa mais complexa do corpo humano, né? Entender que as alterações que acometem a coluna são extremamente fáceis da gente ajustar. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar claro para vocês é que às vezes vocês ficam com medo de fazer as coisas, até porque somos às vezes assustados, né? Mas não existe nada mais forte no nosso corpo do que a coluna. Absolutamente não existe. Frágil é o dono dela, ou a dona. A coluna não. Nada é mais forte e segura do que a tua coluna. E ela faz as coisas em defesa a você. O travamento nada mais é do que o mecanismo do cérebro de entender que existe um risco para a coluna em relação à medula, para a gente não perder os movimentos, e ela trava. Então o travamento é um reflexo de proteção. Então você não precisa se preocupar. A hora que ela startar um risco... A hora que der uma travada... A hora que ela der uma travada, primeiro agradeça que o teu cérebro está funcionando bem. Teu sistema nervoso está ok. Você está bem da parte elétrica. Agora a mecânica vai ficar para ser ajustada, né? Então, disso tudo aqui, o que é importante a gente entender é que os disquinhos amortecedores são de verdade a peça mais judiada, né? E aí a gente precisa entender que cartilagem é uma coisa vascular, não recebe sangue. Então a nutrição, a oxigenação, a hidratação dela se dá exclusivamente por água. É a água que entra nessas estruturas. Hoje a gente sabe que a hérnia de disco não é só pela desidratação, é por uma coisa chamada fagocitose. A própria estrutura se come e vai organizando o processo para reestruturar isso. Então hoje os estudos estão muito mostrando em cima disso. Pensa numa almofada, num colchão novo e um colchão velho. Né? Ele vai reduzindo de tamanho. Então aqui eu tenho exatamente para vocês verem. Olha só. Que legal isso aqui. A gente tem o processo natural de envelhecimento do corpo. Olha só, uma coluna de 20 anos, uma coluna de 40, uma coluna de 60 e uma coluna de 80. Teoricamente, o que está errado aqui? Nada muito errado, porque o envelhecimento é biológico. Então, se ele é biológico, ele é natural. E essa é uma grande sacada. Então, a gente não fica ruim porque envelhece. A gente fica ruim porque estraga antes do tempo. E aí, sim, quando fica mais velho, fica mais difícil. Então, olha o disquinho amortecedor aos 20 e olha aos 80. Gente, isso aqui já vai diminuindo. Então, nem vamos radicalizar. Ó. Vamos aos 40, ele já reduz a metade. Se ele reduz a metade, nós vamos ter contato das estruturas aonde os ossos passam ali onde sai o nervo e nós vamos morder o nervo. A irritação disso continuada vai fazer com que o nosso disquinho amortecedor por ressecamento, sobrecarga, pressão,
estoure e a gente faz a hérnia de disco. Então, o que é uma hérnia de disco? A hérnia de disco é a coisa mais grave no sentido de traumas e dor, que faz com que a gente aperte o nervo. E essa compressão sobre o nervo vai fazer uma série de alterações. Então, o tratamento é trazer ela de volta. Porque uma vez que você corta ela, você desmantela a função do disco. Então ele nunca mais vai ser um disco normal. E essa anormalidade pelo processo invasivo, ela vai ter consequências. Então existe 3% em média que tem indicação cirúrgica e essa cirurgia vai trazer com que a pessoa tenha menos complicações, mas sempre terá complicações. Então a indicação cirúrgica deve ser muito bem estudada para que o custo-benefício ao longo da vida vale a pena. Então, de uma certa forma, nós vamos falar aí de 96% que é o tratamento conservador, que é fisioterapia. Essa é uma alteração especificamente nossa, da fisioterapia. Até porque a hérnia de disco não é doença, Fabíola Bernardes. A hérnia de disco é uma disfunção. Ela só acontece por causa de uma alteração do eixo, uma desidratação da peça e uma fraqueza do entorno. Então, quando eu ajusto o eixo, hidrato a peça e organizo esse disco, e esses são os segredos, porque hoje nós temos tecnologia, métodos que realmente fazem isso, certo? Senão eu não estaria 25 anos no mercado fazendo isso. E eu também não estaria aqui. E nós não seríamos uma rede hoje, né? O ITC, por exemplo, que é a franquia que a gente tem hoje, ela é uma franquia mundial. Nós somos oficialmente, isso é inquestionável, a maior junta técnica do mundo especializada em discopatias, em alterações de coluna que comprometem a mecânica das peças. Então, hoje a gente tem esse aval de uma metodologia comprovada cientificamente que tem início, meio e fim, né? E aí a indicação é muito bacana porque não importa a idade, não importa o sexo, não importa a complexidade. Agora é entender que cada caso é um caso que deve ser estudado individualmente e que deve ser tratado de forma personalizada. Você recebe o seu programa de tratamento, o Emílio vai receber o dele, certo? Porque caso contrário, se eu usar de A em B, provavelmente às vezes pode até ajudar. Ou pode até piorar, dependendo do processo. Então, a organização disso aqui deve ser freada. E, geralmente, é mais fácil nós termos pessoas de 40 com coluna de 60 do que pessoas de 60 com coluna de 40. Isso é possível? Claro que é, mas vai depender das escolhas que eu fizer para a minha vida. Da vida. Só que a gente só descobre isso lá na frente. Enfim, ou sendo das escolhas, porque às vezes as pessoas falam para mim, mas eu não tive a informação, eu tenho que discordar, né? Não, hoje a informação está aí, não, hoje né? não importa. Tá aí à disposição, o problema é o interesse e o desejo de entender um pouco mais, né? Então é dentro dessa forma que a gente auxilia as pessoas dentro do que for melhor e entendendo que essa é uma responsabilidade individual. E quem realmente quer mudar esse cenário, que não aguenta mais sofrer, as pessoas às vezes perguntam, eu fiz cirurgia e adianta eu ir fazer uma consulta contigo? Eu falei, mas demorou. Aí que você tem que vir, porque sempre tem alguma coisa pra gente melhorar. Neutralizar as sequelas, ajustar os processos e fazer com que você possa ter uma vida muito mais funcional. E né? Quanto antes, sempre melhor. Sempre melhor. E o preventivo também é uma coisa inteligente, né? Infelizmente, nós não temos uma cultura da prevenção. Nós estouramos para depois consertar. Então, custa mais caro, leva mais tempo, dificulta mais. E outra coisa, quando a gente vai envelhecendo, eu tenho que fazer muito mais coisas para ganhar menos. Mais velho, mais ainda, e eu ganho menos ainda. Mais ainda e menos ainda. Essa é a parte ruim da história. Por isso que a gente precisa entender isso. E aí, quando a gente fala de reforço muscular, não posso pensar em fazer respeitando o seu limite só. Eu não posso ultrapassar essa barreira daqui para frente, eu não posso ir. Isso não vai funcionar. Então a gente precisa progredir. A sarcopenia, a perda de massa muscular, precisa ser trabalhada.
E aí, isso é orientado na fisioterapia, depois orientamos os personagens na atividade física, para que as pessoas se sintam seguras, né? Hoje, outra coisa super incrível, a parceria que nós temos com os melhores personagens dessa cidade, né? Então, a educação física tem progredido muito. Nós temos aí exemplares da profissão fazendo trabalhos incríveis, que estão somando muito com o nosso trabalho junto. Pacientes que levam seus personagens lá na clínica e em conjunto a gente trabalha em prol do cliente, né? Isso é muito bacana. Nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, médico, quando a gente consegue interligar esse time todo trabalhando em prol à sua saúde, gente, isso é incrível, é incrível. É Fisiotera, que chama a clínica do Dr. Johnny Jablonski, fica ali na rua João Colim, e a gente faz questão de trazer grandes profissionais de todas as áreas da saúde, porque a gente entende que é o nosso papel, né? Mas aqui, gente, eu só trago mesmo aquilo que eu realmente, de fato, não só acredito, mas experimento e posso, sabe, falar assim, confia, entrega e confia. Então, Johnny, eu quero mais uma vez agradecer demais a tua participação no nosso programa. O Johnny tem dado dicas ali, né? Ele fala tão bem que eu falo, ai, Johnny, eu não preciso nem ir. Você dá lá a sua dica que você tem o nosso espaço garantido, né? Mas sempre é muito bom ter você aqui no nosso estúdio, você e a Catarina. Legal, a Catarina é minha fiel escudeira, minha parceira da vida toda. Essa é fiel. Né? E é realmente um prazer a gente poder entrevistar você e te dar esse espaço. Então, sinta-se sempre super à vontade de vir. Que legal, eu te agradeço, né? Eu realmente endosso, é tão legal quando você fala que você só traz quem você acredita e confia, e a gente percebe isso. A qualidade dos profissionais que você tem trazido ao longo da sua vida, né? 22 anos. Os profissionais todos que a gente tem, a amizade que a gente faz com o próprio meio, né? Então, assim, é muito legal. E fazer parte desse leque de profissionais me deixa muito feliz, porque realmente o propósito de um bom profissional de saúde é entender que a gente tem que ser útil de verdade para a necessidade do indivíduo. Não é na minha necessidade, é na necessidade do indivíduo. E quando eu consigo fazer isso com decência, com inteligência, com humildade, com amorosidade, com compaixão, a gente consegue resultados muito melhores, né? Então, realmente, eu estou muito feliz. Fiz 50 anos de vida, 25 de profissão, né? E a gente vai evoluindo ao longo do tempo, e ver isso é muito legal, né? Eu vejo os nossos programas do passado e sempre fico feliz, porque a gente percebe uma evolução, né? E isso é muito, muito, muito bacana. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, e vocês moram no meu coração também. E a todos que desejarem, a Fisiotera está de portas abertas para que a gente possa ajudar de verdade a você ter uma vida muito melhor, porque ninguém merece viver com dor. Ninguém merece viver com dor. E se você tem dor, vai lá e sai sem dor. Isso também eu posso falar. Obrigada, meu amor. Eu que te agradeço.